Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje o nosso tema é espiritualidade e regionalidade. Eu sei que esse título pode soar um pouco estranho, mas calma que você vai entender. Eu estava conversando com uma pessoa que me trouxe uma situação bastante inusitada e sobre a qual eu resolvi gravar essa reflexão porque é um assunto que eu não me lembro de ter gravado em algum outro momento. Então, acho que é um assunto que merece a nossa atenção, merece as nossas reflexões. Bem, o contexto é o seguinte: uma pessoa nasceu no Nordeste e na vida adulta veio para a região Sudeste. Descobriu a sua mediunidade, fez o seu desenvolvimento mediúnico, porém, quando seus guias se manifestaram, os nomes dessas entidades soaram estranhos para as pessoas da localidade. Isto é, eles não estavam acostumados a ouvir aqueles nomes. E isso fez com que algumas pessoas questionassem: será que esse médium está incorporado mesmo? Será que essa entidade existe? E isso é algo muito comum no universo da Umbanda. Eu mesmo passei por isso. Quando eu me desenvolvi, eu recebia o caboclo Uirapuru. E digo recebia porque ele não vem mais, a não ser em situações muito específicas. Não é mais a entidade que trabalha comigo com tanta frequência. Então, quando as pessoas perguntavam qual que é o nome do seu caboclo, e eu dizia Uirapuru, elas falavam: nossa, que nome diferente, que nome estranho, nunca ouvi falar. E de tanto eu ouvir esse nunca ouvi falar, eu comecei a me questionar: poxa, será que está certo? Será que eu não inventei esse nome? Porque todo médium iniciante é sempre um médium inseguro, certo? E aí as entidades chefes do terreiro diziam: não, filho, o nome está certo, é isso aí mesmo. Mas como ninguém conhecia, o que eu fiz? Fui procurar na internet. E aí eu encontrei pouquíssimas informações que me deixou ainda mais em dúvida. Então aqui vem a minha sugestão: não caia nesse erro de buscar informações sobre entidades na internet, porque isso só vai te confundir, né? Mas enfim, isso só passou de verdade quando eu conheci um senhor que era muito experiente no universo da Umbanda e, conversando com ele, ele me perguntou: olha, qual que é o nome do seu caboclo? E eu falei: é Caboclo Irapuru. E ele: nossa, que saudade, porque não sei quantas décadas atrás eu fui atendido por um caboclo Irapuru e me ajudou demais e não sei o que. Então ele falou com tanta emoção, com tanto carinho, com tanta convicção, que ali eu relaxei e pensei: bem, pode não ser um nome muito comum aqui na região, mas então eu tenho essa convicção de que existem outros médiums por aí trabalhando com essa falange, então vou me desencanar, né? Então o mesmo aconteceu no caso desse senhor do exemplo. Os guias dele, ao se manifestarem, deram nomes que são típicos da Jurema, do famoso culto do Catimbó, que é famoso e conhecido lá na região Nordeste, mas que não é tão conhecido aqui na região Sudeste. Então muitas pessoas, por desconhecerem esses nomes, achavam estranho, ao passo que lá no Nordeste isso era comum. Entendam, essas entidades vieram, se manifestaram e trabalham de forma típica da Umbanda, mas os nomes com que elas se apresentaram são nomes típicos de entidades da Jurema nordestina. Então, enquanto esse fato não se tornou conhecido, várias pessoas da comunidade criticavam o médium ou achavam que ele não estava recebendo entidade nenhuma. E aqui vem um argumento que frequentemente as pessoas utilizam e que é completamente errado, que é aquela ideia assim: eu tenho 30 anos de Umbanda, nunca ouvi falar dessa entidade. Ok, você tem 30 anos de Umbanda vividos onde? Olha o tamanho do Brasil. Você acha que a Umbanda que você pratica aí é igual a que eu pratico aqui? Existem diferenças, existem regionalidades. Da mesma forma que existem diferenças de sotaque, diferenças culinárias, diferenças culturais, a espiritualidade também é diferente de região para região. Quer um exemplo disso? Quando eu converso com pessoas do Rio de Janeiro
fica muito claro para mim que, na atualidade, a maior parte dos terreiros do Rio de Janeiro são fortemente influenciados pelo candomblé, diferentemente do que acontece aqui onde eu moro, cuja maior influência vem do espiritismo. Afinal, é aqui que morou Chico Xavier. Então, quase todos os terreiros que eu conheço aqui na cidade, eles têm uma maior ou uma menor influência espírita. Mas isso é muito nítido. É parte da cultura. Então, a Umbanda que se pratica no Rio de Janeiro será muito diferente da Umbanda que se pratica aqui, porque aqui a grande força religiosa no âmbito mediúnico não é o candomblé, e sim o espiritismo. Então é por isso que aqui é muito comum você chegar nos terreiros e fazer a leitura do Evangelho, as pessoas citarem Chico Xavier, citarem os livros de André Luiz. É uma característica regional, não tem como ser diferente. Assim como a Umbanda que se pratica, por exemplo, na Amazônia, com muita frequência tem uma influência indígena muito forte. Então, olha o tamanho do Brasil. Existem muitas regiões, muitas culturas, muitas tradições, e a espiritualidade também acompanha isso. Por isso que o que se pratica lá no Nordeste é diferente do que se pratica no Rio de Janeiro, que é diferente do que se pratica em Minas Gerais, que é diferente do que se pratica no sul do Brasil, porque existem regionalidades, formas diferentes de trabalhar. E é isso que precisa ficar claro para que a gente não caia nessa bobagem de querer desmerecer aquilo que o outro faz só porque é diferente, ou só porque existem entidades com outros nomes. Recentemente viralizou um vídeo de uma moça falando sobre a Umbanda no Japão, certo? E dizendo que lá existe uma vertente do budismo que faz a incorporação. Mas quem se acha que manifesta lá é o preto velho? Claro que não. Vai se manifestar lá as entidades que se afinam com aquele trabalho. Antigos espíritos de budistas. Se esse cara sair dali e vir aqui para o Brasil e começar um terreiro de Umbanda aqui, não me surpreenderia que ele tivesse uma linha de trabalho em que se manifestassem essas entidades ligadas a essa tradição do budismo e que seria, por consequência, completamente diferente de tudo que a gente faz aqui. Porque essa espiritualidade foi gestada lá, mas traria sua influência para cá caso algum desses japoneses viessem para cá e começassem um trabalho. Então, a espiritualidade ela é regionalizada de acordo com a cultura, com a tradição e com as crenças locais. E isso é diversidade. E eu sempre digo, diversidade é bom, uniformidade é ruim. Ok? Um abraço e até a próxima.